Bom, eu gostaria de compartilhar um pouco a minha experiência como mulher autista. Existe pouco conteúdo ainda de mulheres autistas compartilhando suas experiências, que eu conheço assim de cabeça. Do Brasil tem a Nath Fel e a artista atípica, que eu acho que nem tá postando mais. Tem muito vídeo de profissionais falando sobre, mas poucos vídeos de experiências. Eu resolvi gravar porque eu tô saindo de um burnout autístico, que é basicamente quando o seu corpo, em resposta a estressores ambientais, ele desliga os sistemas. Você não consegue raciocinar direito, nem falar direito e nem se movimentar direito. É quase como se fosse um estado de catatonia. E eu já tive inúmeros burnouts autistas ao longo da vida, principalmente por antes não me entender como autista, então não saber que eu era autista, e então me submeter a muitas situações estressantes que geraram burnout. E também, quando eu era mais jovem, adolescente, eu não sabia parar para descansar, não sabia estabelecer limites, colocar limites para relações, para qualquer coisa. Então acabei caindo em muitos burnouts, e eu sinto que quanto mais burnouts eu tenho, mais capacidade cognitiva eu perco. Então a minha capacidade cognitiva hoje não é a mesma, por exemplo, de quando eu era adolescente, que eu sempre fui a melhor aluna da sala. Eu gostava muito de estudar, gostava muito de ler, gostava muito de fazer coisas, criar, desenhar, dançar. Mas eu sinto que hoje em dia a minha motivação para essas coisas está cada vez menor. E a minha energia para fazer essas coisas também é cada vez menor. Então eu queria falar que autismo é uma deficiência oculta. Esse aqui é um cordão de girassol que autistas usam, que indica deficiências ocultas, serve também para fibromialgia, se não me engano para TDAH também, talvez para alguma outra que eu não lembro. É uma condição de neurodesenvolvimento. Eu não sou da área da ciência, mas eu aprendi uma vez que na nossa primeira infância a gente tá criando neurônios e em certo momento a gente faz o nosso cérebro faz uma poda de conexões neurais que não são necessárias. No autismo essa poda não acontece, ou ela acontece de uma maneira atípica, então a gente fica com excesso de sinapses. Então é nesse nível que acontece a nossa deficiência, nível interno. Os fatores visíveis do autismo, principalmente em mulheres, são muito sutis. Por exemplo, vou ler aqui um trecho do meu laudo neuropsicológico que apontou autismo. A Alessandra apresenta habilidades de linguagem bem desenvolvidas em termos de gramática e vocabulário. Porém, com relação à linguagem pragmática, foi possível constatar prejuízos na prosódia, que se caracterizam por uma tendência a não variar o ritmo, a entonação e a expressividade das suas falas. Além disso, ela percebe-se com dificuldade de interpretar piadas e falas irônicas de amigos e colegas, tendendo a ver o sentido dessas de forma literal. Então, o foco, na verdade, que eu queria era dar na prosódia, que é a entonação da fala. Quando a gente manda um áudio de WhatsApp, aparece aquelas ondinhas, né, de variação, assim, do som. Em geral, áudios de pessoas autistas não variam muito, assim, a onda. Isso aqui tá sendo apontado como um prejuízo, mas, gente, isso não... Que diferença isso faz na minha vida? Não faz a menor diferença.
Nas imagens, nas personagens caricatos que fazem na indústria cultural, por exemplo, Sheldon do Big Bang Theory, ou uma personagem chamada Benê da Malhação, Viva a Diferença, que era autista, ela falava assim, toda travada, e falava assim, e não sei o quê. Isso é parecer autista pro senso comum, mas na realidade o autismo traz prejuízos que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo eu passar uma semana inteira na cama sem conseguir fazer nada, sem conseguir me mexer direito. E toda a culpa que eu sinto por causa disso, toda a sensação de fracasso que eu sinto por causa disso, todas as relações que eu não consegui desenvolver, que foram tumultuadas por causa do meu autismo, por causa de incompreensão de ambas as partes, todos os empregos que eu larguei, todos os burnouts que eu tive, todos os colapsos emocionais que eu tive, isso ninguém tá vendo. Então, o autismo causa prejuízo nesse nível, que é por a gente não ter essa poda sináptica quando a gente está se desenvolvendo, a gente tem uma superexcitação. Então, tudo estimula a gente demais e isso causa também desorganização mental. Outro sinal de autismo assim, muito sutil, essa mão assim, foi uma coisa que eu vi, eu tava no Instagram e eu vi uma mulher falando que ela, às vezes ela faz assim sem perceber, e isso explodiu minha cabeça, porque às vezes quando eu tô andando e eu tô me sentindo desconfortável perto de pessoas, eu ando assim, porque quando eu não sei onde colocar minha mão, eu coloco minha mão assim. Isso foi muito, impressionante pra mim. Quando eu percebi isso, que eu fazia a vida inteira e eu achava que era normal. Ou então eu ficar fazendo assim, mexendo na minha mão pra me regular, eu achava que era normal, mas é coisa do autismo. Outra questão da minha experiência, interações sociais. Nenhuma interação social para mim é confortável. Tem uma exceção geralmente, que é geralmente o meu parceiro amoroso. Tem uma pessoa hoje em dia com quem eu me sinto confortável, com quem eu começo a interagir e eu não fico torcendo para aquela interação acabar logo. Cara, se eu tô falando com você e eu pareço confortável, eu tô fingindo que eu tô confortável. Eu não tô confortável e eu quero que essa interação acabe o mais rápido possível. Eu não sei se é assim com todo mundo, às vezes é assim com todo mundo, eu não sei, mas pra mim, todas as interações sociais são extremamente desconfortáveis e é por isso que eu quero ficar dentro do meu quarto o tempo inteiro, porque sair do meu quarto implica ter que interagir com pessoas. E é um pouco difícil viver assim, porque tudo é estressante pra gente, tudo é estressante. Isso vai sobrecarregando o nosso sistema nervoso, isso gera burnout. O autista, ele tem menos resistência à vida profissional e a qualquer coisa. E quanto mais estresse a gente sofre, menos a gente fica resistente ao estresse. É como se fosse uma coisa neurodegenerativa. Eu não sou da área da ciência, mas eu vi que a depressão é neurodegenerativa. E o autismo te põe muito mais propenso à ansiedade e à depressão. E por isso a gente acaba tendo prejuízos cognitivos ao longo do tempo. Eu, hoje em dia, não consigo ler um parágrafo de um texto sem ficar cansada. E isso é muito triste para uma pessoa que amava ler e para uma pessoa que é muito exigente consigo mesma. E provavelmente eu vou ter que tomar antidepressivo pro resto da minha vida. Se eu não conseguir me mudar um dia para uma vila isolada e viver zero estresse, não que eu não vá ter estresse se eu for viver numa vila isolada, enfim, mas eu vou ter que tomar antidepressivo pro resto da minha vida. Porque eu fiz várias adaptações no meu estilo de vida.
para me manter funcional e regulada, é como se fosse um trabalho integral para mim, porque é cuidar da alimentação, cuidar do sono, exercício físico. Eu preciso me puxar a ter contato social, porque senão eu entro em depressão também. Uma das coisas que eu aprendi, que talvez seja do autismo também, é ter que racionalizar tudo. Eu não via sentido nenhum em falar com pessoas antigamente. Eu só comecei a me puxar e a me forçar a falar com pessoas depois que a minha psicóloga me falou que eu preciso disso como ser humano, porque o ser humano sem pessoas, ele adoece e morre. Então acho que eu vou ter que começar a me forçar a entrar em ciclos sociais, e foi isso que eu fiz. Só que aí, isso é uma outra coisa, a gente já entra em rigidez cognitiva do autismo. É tudo preto no branco. Eu tenho que ter interações sociais. Então eu comecei a ir em todas as interações sociais, em todas as ocasiões sociais, sem filtro nenhum do que seria bom ou ruim pra mim, entendeu? Então eu vou ir em todas as situações sociais que eu puder. E aí, aos poucos, com o tempo, eu fui filtrando o que era melhor pra mim ou não, mas assim, também não me sinto confortável em nenhum desses momentos. Outra coisa, olhar nos olhos. Você falar comigo, você vai ver que eu não consigo manter muito contato visual com você. Quando você tá falando comigo, eu me esforço para olhar nos seus olhos, mas eu não consigo falar, elaborar frases, que é uma coisa bem difícil para mim, e olhar nos olhos ao mesmo tempo, porque me distrai e é extremamente desconfortável para mim. Uma outra experiência marcante que eu tive como mulher autista é quando eu tive uma relação abusiva com uma amiga minha, quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Não, foi 10 e 11 anos de idade. Hoje eu vejo que foi uma típica relação entre autista e narcisista. O autista, ele é uma presa muito fácil de pessoas manipuladoras. Então eu tive uma relação com uma amiga que ela simplesmente controlava a minha vida, me mandava fazer isso e aquilo, e ela fazia tratamento de silêncio comigo quando eu não fazia as coisas que ela mandava eu fazer, e ela me isolou da turma inteira, e eu comecei a ter eu não sei se foi uma depressão que eu tive com 10 anos de idade, mas eu chorava todo dia e não queria ir para a escola mais. Então meus pais tiveram que me mudar de escola simplesmente porque eu não conseguia colocar limites nessa garota. E eu fingia que tava tudo bem, né? Dizem que a mulher é boa nisso, por isso que quase que autismo não é diagnosticado na mulher, porque ela sabe fingir bem. Eu sei fingir que eu estou bem. Por exemplo, em 2023, eu estava passando por um perrengue financeiro, estava morando sozinha, não conseguia me sustentar direito. Por burnout, eu tive que sair do meu trabalho, eu estava tentando me manter como freelancer. E a minha casa estava num estado deplorável. Eu estava escrevendo bilhetes de adeus, eu estava doente e chorando e desesperada. E no mesmo dia eu fui pro jiu-jitsu, eu fui o trajeto inteiro chorando. Eu queria me sentir melhor, então eu vou lá pra academia para ver se eu espaireço. Cheguei lá, fiquei bem, e no final do treino tiraram uma foto, eu saí assim na foto. Quem poderia dizer que essa pessoa estava querendo dar um fim na própria vida no mesmo dia, né? Às vezes eu tô numa interação social e primeiro que
isso é uma outra coisa. Talvez não seja só do autismo, né? Tô falando da minha experiência. Mas eu tenho que me apoiar muito em álcool e maconha para eu me sentir confortável. Então, para mim, toda ocasião social tem que envolver isso, infelizmente. Isso também pode acabar levando à dependência. Às vezes eu tô numa interação social e eu penso, é só eu ser eu mesma. Mas eu não sei o que eu sou, quem eu sou eu mesma. Se eu sou, como que eu sou quando eu sou eu mesma? Eu acho que eu sou eu mesma quando eu tô deitada em posição fetal, entendeu? Ou quando eu tô assim, sei lá, eu pareço autista assim agora? Não sei. Qualquer interação social para mim é uma grande performance que eu tô fazendo. Acho que por hoje é isso. Se aparecer alguma outra coisa, eu posto de novo.